E é aí que está a gravidade dos fatos, né, pessoal? Enquanto o processo não for aberto para mim, ou não for notificado, eles continuam enganando as pessoas. Gente, só para vocês terem uma noção, eu me dei conta, um dos filhos desse Jair Messias Bolsonaro, teve dentro do setor de RH do meu hospital, do hospital que eu trabalho, né? É isso que eu queria dizer, do Hospital Dantas Bião, fingindo que foi me notificar de processo, só para vocês terem uma noção. Eu trabalhava nesse período no setor de RH, eu percebi esse indivíduo entrando como se fosse um funcionário do hospital, porque eu não tenho contato nem intimidade com os filhos dessa pessoa, mas a gente já vê fotos, né, ou vídeos em redes sociais. E aí essa pessoa entrou fazendo meu trabalho no computador, a colegas de trabalho do outro lado fazendo. Ele fez como se fosse um médico, um funcionário do hospital, preenchendo uma RDV, um formulário de requerimento de alguma coisa. Possivelmente ele estava filmando para dizer ao sistema de justiça americano que ele foi lá notificar a minha empresa que eu trabalho e me notificar da demanda processual para eu comparecer. Compreendem a gravidade? E eu olhei assim para a cara do indivíduo. Esse indivíduo, em momento nenhum, se identificou como um dos filhos dele e nem me entregou documento, não falou de documento judiciário para minha colega de trabalho que atendeu ele. Não sei nem se ela percebeu que era ele mesmo. A coordenadora pode ter descoberto ou sabia ou não disse. Mas é só o que eu queria dizer a vocês. Essas pessoas são fraudulentas. Fingiram que vieram me notificar aqui no meu condomínio de madrugada, porque tinha gente corrupta, servidores públicos, né, seja do sistema de justiça, como da segurança pública, que estava aqui dentro nesse dia, que deve ter até filmado ou sido testemunha dele dizendo que ele veio notificar. Compreendem a gravidade da situação? Em momento nenhum eu recebi nenhum tipo de papel, em momento nenhum me foi informado o número de processo, data, horário de audiência ou link de acesso, o local, só para vocês terem uma ideia da gravidade. Eles tentam manipular, criar provas falsas para entregar em relatório, né? Utilizam esses funcionários que são corruptos para atrapalhar o trabalho dos órgãos de justiça e acusar até os próprios órgãos falsamente. É isso que está o problema de tudo. E eu denuncio, eu peço brevidade para abrir os processos, porque eu vejo que minha vida está correndo em risco. Enquanto o órgão de justiça, o Ministério Público da Bahia, os que acompanham, seja o STF, ninguém tem um contato direto de diálogo comigo para falar sobre as situações, e eu não posso falar de forma direta e clara com eles sobre o que se passa aqui. Até eles estão sendo enganados porque conseguiram colocar em loco profissionais corruptos. É quem permite a entrada de gente errada, é quem permite a entrada desses familiares, é quem ajuda e colabora aos policiais corruptos a coagirem e violentar esses familiares para virem para cá para dentro. Vocês têm noção de para que eles querem vir para cá para dentro quando eu esteja dormindo ou desacordado, gente? Ou a gravidade da situação? Por que que eles se recusam a fazer a demanda que o judiciário americano solicitou, encaminhou, de eu estar comparecendo em audiência, de eu ser notificado, estar lá? E tentam se aproximar de mim para fazer aquilo que não foi solicitado ou requerido para o sistema de justiça nenhum. Eu, em momento nenhum, quero a presença deles perto de mim. A demanda que o judiciário tem é para ser tratada dentro de audiência, em julgamento, perante o contexto jurídico. Por que que eles estão tentando trazer familiares e agressores sexuais para perto de mim? Para dentro do meu condomínio quando eu estou dormindo? É a pessoa, né, os funcionários desses órgãos de Ministério Público, ou polícia, ou outros, que na verdade são corruptos, dizem que são investigadores agora de Jair, porque eu falei em outro vídeo, que era policial corrupto, que emitia relatório em nome da PF, em nome da polícia, com dados falsos. Hoje, né, eles estão tentando dizer que são investigadores. Não vão se identificar mais como policiais. Mas para outro sistema eles se identificavam assim lá fora.
É, e aí eles fazem isso. Eu desacordado, um funcionário gravando ou participando de audiência que é em outro país por causa do fuso horário, né? Enquanto no Brasil pode ser de madrugada, 3 da manhã, 4 da manhã. Em outro país já é umas 8, 10 da manhã e olha lá, já deve ter alguma audiência. E essa pessoa prestando um falso testemunho, dizendo, olha, eu sou funcionário do Ministério Público da Bahia, né? Posso estar mostrando aqui a vocês, ó, quem está entrando no condomínio é os amigos dele, é a família que está se prostituindo aqui, eu tentando explorar ele sexualmente. Vocês estão vendo que é mentira o que ele estava inventando, dizendo que era político? Ele que se droga, que se prostitui, eu posso até ter sofrido novamente algum estupro. Eles tendo usado alguma droga para me desacordar e apagar, né? Desconfio para fazer isso. Para eles fingirem que estavam em reconstituição de crime ou para esse servidor público, né, do judiciário dizer que tinha provas. Olha, eu tenho como comprovar, está ocorrendo isso aqui nesse momento em tempo real. E eu desacordado por causa deles. É muito grave, gente. É uma quadrilha. É só o que eu tenho a dizer. Quando eu peço brevidade ou urgência para que esse caso seja aberto, é o contato direto com os órgãos de justiça. Não é dizer que é causa ganha, o que eu vou ganhar, o que eles vão me influenciar em algo. Não, porque de fato as testemunhas chaves precisam ter um diálogo direto e esclarecido com a polícia e com o sistema de justiça. Todos estão sendo acusados por eles porque eles não querem reconhecer o crime que cometeram. É o que eu queria dizer a vocês. A gravidade está aí. A partir do momento que você é criminoso, o sistema de justiça como é que fala? Identifica os crimes que vocês cometeram. Existe uma organização criminosa sim, existe questões de uma tecnologia a ser tratada, crimes a ser resolvidos, sanados por outro país, sim, e eles se negam a dizer quem forneceu a tecnologia, como eles compraram, quanto tempo tem isso, quem são os cabeças. Eles se negam a dizer, porque se eles disserem, olha, a gente comprou mesmo a tecnologia, a gente utilizou de tal e tal forma por tantos e tantas décadas ou anos, eles vão estar assumindo que eles são traficantes e exploradores sexuais. Por isso que eles não querem dizer. Eles ficam prestando informações falsas ao sistema de justiça, tentando criar novos álibis e novos suspeitos para eles não serem presos. Seja políticos americanos, seja políticos do Brasil, o cara tenta alegar que é tipo uma conspiração política, que ele é vítima. Os vitimizados seriam eles, supostamente. E a gravidade de tudo está aí, né? Porque da forma como essa quadrilha se movimenta, uma organização complexa dessa, que consegue ainda estar infiltrada dentro do sistema de justiça e do sistema de segurança pública, consegue passar desapercebido por alguns colegas, né? E vão para outro sistema de justiça em outro país acusar os próprios órgãos que eles trabalham também, para que o traficante deles, né, não seja preso, para criar álibis. Eles agem de forma criminosa, gente. Não tem pessoa que está mudando o testemunho porque quer de livre e espontânea vontade, não. Eu não estou demitido, né? Não me demiti, mas eles procuraram dar um jeito até de eu ser afastado do trabalho. Eu estou retornando semana que vem para o meu trabalho. Até antes de sábado, acho que termina meu prazo e eu retorno lá perto, próximo do final de semana. Eles já estão criando um golpe dizendo que eu não tenho trabalho. Por que essa pessoa recebe salário sem ter trabalho depois de estar demitido? Isso não procede. Eu nunca fui no setor de RH ou no setor da CESAB e me demiti. Existem demandas no judiciário que eles estão acusando até as empresas que eu trabalho. Acho que as empresas já sabem disso, eu já sei. Está todo mundo esperando ser notificado por alguma coisa. De alguma forma, só que eles estão desviando até as notificações. Devem ter desviado até da CESAB, não tenha dúvida. Eles infiltram essas pessoas, né, vamos dizer assim, dentro dos locais de trabalho que eu estou, seja academia, instituições que eu vou
estudar, fazer algo, desenvolver algum projeto ou trabalho, tudo isso, gente, são extremamente perversos, porque eles estão dispostos, a finalidade deles é criar provas falsas, atrapalhar minha vida em todos os sentidos para que eu seja visto como incapaz, né? Enquanto lá em outro país, os filhos desse traficante junto com ele tentam me acusar de ser criminoso, de ter feito tal e tal coisa, de participar de conspiração política com políticos, de ter algum acesso diferenciado, de ter contrabandeado essa tecnologia com políticos ou familiares, né? Aqui no Brasil, eles coagem os familiares que foram testemunhas deles, os profissionais, a abrirem processos de interdição contra mim, a dizer que estão em avaliação psicológica o tempo todo, periodicamente, né? Tentam colocar essas pessoas dentro do meu ambiente de trabalho, na minha casa, seja na vida afetiva que eu tento desenvolver com alguma mulher, tudo isso para me atrapalhar. Agora, pasmem, pelo visto não existe avaliação psicológica, nem processo de interdição nenhum em andamento. É o próprio sistema judiciário, os corruptos que estão lá dentro, criando informações falsas para produzir contra mim. Estão na esperança de algum familiar desse sob coação conseguirem me interditar antes de eu testemunhar nos Estados Unidos. É o que está ocorrendo. Se eu vou num dentista, eles procuram prejudicar, né, acusar minhas dentistas de alguma coisa. Se eu estou no meu ambiente de trabalho, eles colocam pessoas dessa quadrilha para entrar como se tivessem passado num reda por meio de ação judicial. Essa pessoa procura criar provas falsas contra mim dentro do trabalho, me acusar ou abrir processos contra mim para que eu seja demitido. Se eu me mudo de uma residência, venho para um condomínio, ter paz e viver de uma forma segura, eles utilizam profissionais deles para trazer familiares sobre violência e coação para vir para cá, dizer que eu teria algum tipo de incapacidade e eles viriam cuidar de mim, ou cozinhar para mim, ou fazer algo, quando esses familiares não adentram em minha residência, nem cozinham para mim, nem lavam roupa, nem vivem comigo, nem nada. Eles só querem colocar os familiares aqui para criar provas falsas. Vai chegar um momento que eles vão ter certeza, os Estados Unidos vai buscar, o processo vai ser aberto, essa pessoa vai ser ouvido, a gente tem que mandar matar. Então quem é que está se aproximando dele da casa no momento? É os familiares e os psicólogos, porque a gente inventou que tem uma avaliação psicológica em andamento, né? Então é quem a gente vai disponibilizar uma arma e mandar matar. Vai preso no nosso lugar, elimina a testemunha, serviu para a finalidade ao qual a gente queria, e é isso que eles vão fazer. E o tempo todo dizendo, olha, eu não quero, não estou solicitando vinda de familiar meu para cuidar de mim, que eu solicito a abertura e notificação dos processos. É para ter meu direito de me defender. A gente está sendo acusado de algo em outro país, famosos, desde famosos a pessoas pobres, desde pessoas que são políticas aos que não são políticos, de pessoas que são do sistema de justiça, ou têm formação em direito, ou formação em política, instituições educacionais, instituições de saúde, órgãos públicos sendo acusados, sem nem ao menos conhecer na íntegra o processo que ocorre lá fora, às vezes, e eu principalmente. E isso tudo compromete a qualidade até da nossa defesa. Que a gente tem o direito de defesa, e como é que eu tenho meu direito de defesa garantido? Vou prestar minha defesa. Se me negam acesso ao número do processo, ao conteúdo do processo, para burlar o sistema judiciário, às vezes eles transmitem uma frase ou duas explicando algo e tentam fingir que abriu o processo. A gente já abriu o processo sim. Você não ouviu falar de tal e tal coisa? É porque a gente abriu. Olha, a gente não informou que você fez alguma ação ou você ganhou. A gente abriu o processo. Mentira. Eu nunca recebi uma intimação em mãos, não tenho acesso a um conteúdo de processo, um número mesmo, do que eles criaram lá em outro país. E possivelmente as indenizações, né,
dos processos que se encerraram ou que eu ganhei, eles estão dando um jeito de desviar. Eu soube até que um tempo atrás Renan Bolsonaro estava tentando se passar por meu advogado nos Estados Unidos. Pasmem, o filho do meu estuprador. Né? Como também um tempo atrás eles tentaram criar até um documento alegando que esse Jair seria supostamente casado comigo, mas isso para enganar o sistema de justiça americano. Aqui no Brasil todo mundo sabe que ele tem esposa, né? O nome da esposa dele que também é famosa. Isso tudo, gente, é estratégia jurídica, não é Tailã surtando. Tá? Isso aqui não é informação que corre solto por qualquer um. Só quem precisava ter acesso a esses dados falsos para ser enganado por eles era o sistema de justiça americano. Ah, não vai ser acusado de estupro porque tem um documento dizendo que ele é casado com essa pessoa. Ou ele está dizendo que essa pessoa se prostitui ou fica com vários homens, que vai ficar novamente com ele todo ano e vai comprovar algo para não ser acusado de estupro. Tudo quanto é tipo de manobra jurídica perversa, baixa e fraudulenta, essas pessoas criaram lá fora. E agora se negam a abrir o processo, né, a explicar para não serem presos. O certo é que o judiciário americano, o Brasil, algo vai ocorrer e vão abrir esses processos, eles querendo ou não. Que eles estão tentando, de qualquer forma, evitar. Todo tipo de notificação, pessoas que eram para comparecer e eles não querem que compareçam. Não recebem as notificações. Eu não recebo, nunca recebi. Quando isso ocorreu desse filho dele ir ao setor, né, de RH sem se identificar para ninguém, disfarçado de profissional de saúde, um mês depois me mudaram até de setor. Eu acho que para dizer que eu fui demitido. Se alguém buscasse procurar informações, eu sabia onde eu estava. Do setor de RH me jogaram no samba. Tudo isso, gente, tudo isso é golpe que essa gente cria para alguma coisa. Né? E possivelmente chega aí final de ano, parece que é nesses períodos de final de ano, final de semestre, semestralmente, que ocorre alguma audiência grande ou julgamento lá e eles exigem a minha presença. Eu já tirei até foto do passaporte, já coloquei em redes sociais, expliquei, vocês estão sendo enganados. Porque eu, de livre e espontânea vontade, eu me disponibilizo até a viajar para outro país para participar de audiências, para participar de julgamentos, para prestar informações sobre o que eu souber, para resolver essa demanda, prestar minha defesa, como também ter acesso, né, às informações que eles têm a me fazer, dos processos que se passaram, se eu ganhei, eu perdi, eu ser notificado, ter acesso aos bens, à indenização do que eu possa ter recebido ou não, ou ter meu direito de recorrer e processar ele, e pedir a devida indenização que eu mereço, né? Porque esse homem divulgou meu nome, a minha imagem, né? Ele, os filhos, servidores públicos, até da própria polícia, cometeram crime, dano moral contra mim. Não só dano moral, como até material, até furto de perfume e cartão bancário eu tive por essas pessoas que diziam que estavam investigando. Que eles utilizavam até esses familiares sobre violência e coação para ajudá-los a fazer tudo isso, adentrar e levar esses itens. Só para vocês terem uma gravidade, essas pessoas desonraram meu nome e minha imagem, né, de todas as formas possíveis, até em mídias sociais, desde propagar informações falsas contra mim. Com certeza eu vou pedir sim indenizações de milhões dentro do Brasil e fora do Brasil. Vocês acham que eles não têm motivo para não abrir o processo se eles sabem que são criminosos? Eles estão enganando o judiciário. O judiciário tem sido vítima deles, até dos próprios Estados Unidos. O local que criou essa tecnologia está sofrendo o golpe deles. Eles estão acessando, tendo acesso a configurações que o lugar nem sabia que eles estavam tendo acesso. É algo grave. Eu acho que até a polícia americana vai parar aqui dentro para buscar eles ou procurar resolver essa demanda. Porque eu nunca vi, né, os Estados Unidos, a maior potência do mundo, ser lesada ou lesionada, enganada por alguém e não fazer nada. Se fosse um americano, teria consequências gravíssimas. Então, isso possivelmente vai se resolver até o final do ano de forma mais breve.
E aí que está a questão. Eu continuo solicitando, fazendo esses vídeos, prestando as informações e dizendo: olha, até com passaporte eu já estou. Eu estou correndo risco, outras testemunhas correram risco, todo mundo, uma boa parte, está sendo enganado. Precisamos que vocês abram e notifiquem desses processos com urgência.